Nesse vídeo eu vou te ensinar como não deixar a conversa morrer e sempre ter assunto usando apenas uma fórmula secreta que poucas pessoas sabem. E aí, verdadeiro sedutor, meu nome é Matheus e deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Você tem dificuldade de manter uma conversa por muito tempo com uma mulher? Isso porque você fica sem assunto e acaba deixando a conversa morrer? Se você respondeu sim, eu tenho uma ótima notícia para você, porque nesse vídeo eu vou te mostrar uma fórmula muito poderosa que, se você aplicar da maneira que eu vou te falar, certamente você terá múltiplos assuntos para conversar com uma mulher e consequentemente você nunca mais vai ter problemas em deixar a conversa morrer. Agora preste atenção, essa fórmula que eu te falei é dividida em 3 pilares essenciais, por isso você precisa ficar até o final do vídeo para você aprender cada um desses pilares e aplicar da maneira certa. Beleza? E claro, deixa o like aí, sedutor, porque assim como você tem essa dificuldade de não ter assunto e de deixar a conversa morrer, outras pessoas também têm, e quando você dá o like você ajuda esse vídeo a chegar em outras pessoas e assim consequentemente a gente consegue ajudar outras pessoas. Enfim, vamos agora descobrir como funciona essa fórmula secreta para não deixar a conversa morrer. E sabe o que é mais engraçado? O jeito que eu descobri isso foi muito louco. Quem conhece a minha história sabe muito bem que em 2016 eu tinha um gigantesco problema em puxar assunto com uma mulher, seja por WhatsApp ou até mesmo pessoalmente. Por mais que eu insistisse, parece que a minha mente ficava travada e eu simplesmente não conseguia puxar nenhum tipo de assunto. Inclusive, muitas vezes eu preferia não chamar uma mulher para conversar, porque eu tinha medo de deixar a conversa morrer. E a mulher ia acabar percebendo eu como um cara desinteressante e sem assunto. Mas depois de tudo isso, chegou um momento em que tomei uma decisão que eu precisava mudar. E foi a partir daí que eu comecei a ler diversos livros de sedução, de persuasão e vários outros treinamentos. Tudo isso para eliminar esse bloqueio terrível que eu tinha de não ter assuntos e de não saber manter uma conversa com uma mulher. E foi nesse meio tempo que eu descobri essa mesma fórmula secreta que me ajudou a ter múltiplos assuntos e não deixar a conversa morrer. E fica tranquilo, porque é justamente essa fórmula que eu aprendi que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, beleza? Enfim, sem mais enrolação, agora eu vou te passar essa fórmula secreta para você nunca mais deixar a conversa morrer e sempre ter assunto. Primeiramente, eu costumo chamar essa fórmula de CHP. E uma coisa muito importante que você precisa saber é que essa fórmula funciona tanto pessoalmente quanto por meio de mensagem. E essa fórmula é composta por 3 pilares essenciais. O primeiro pilar é a conexão, o segundo pilar é a história e o terceiro e último pilar é a pergunta. Ou seja, primeiro você cria conexão, segundo você conta uma história da maneira certa e o terceiro você faz uma pergunta. Sim, esses 3 pilares simples, aplicado corretamente, é o que você precisa para nunca mais deixar a conversa morrer. Mas fica tranquilo, porque eu vou te mostrar passo a passo como esses 3 pilares funcionam e como você pode usar cada um deles da maneira certa e garantir ótimos resultados durante uma conversa com aquela garota. Vamos lá. O primeiro pilar é a conexão. Esse primeiro pilar é essencial e vai te ajudar bastante naquele momento em que você estiver sem assunto e quando a conversa estiver prestes a morrer. Funciona assim: quando a mulher te dizer alguma coisa durante a conversa e você perceber que está sem assunto, você imediatamente busca uma conexão com algum outro assunto relacionado. Por exemplo, você está conversando com a mulher pelo WhatsApp e ela fala que gosta muito de cachorros. Nesse momento, você lembra de um assunto relacionado que conecta com o que ela te disse. E aqui está o segredo. Antigamente eu ficava travado porque eu pensava que para conversar com uma mulher eu precisava ter um assunto ultra mega interessante. Mas a grande verdade é que o que você vai falar não importa tanto. O que realmente importa é como você vai falar. Por isso, meu amigo, quando você for buscar um assunto relacionado para conectar com o que ela te disse, esqueça essa ideia de assunto perfeito e comece a dar mais atenção em como você vai dizer esse assunto. E é exatamente para isso que serve o segundo passo dessa fórmula, para deixar a mulher mais envolvida e interessada na conversa. Olha, enquanto eu faço esse vídeo, eu começo a lembrar exatamente como eu era terrível para puxar assunto com uma mulher. Na verdade, esse negócio de puxar assunto parecia um bicho de 7 cabeças para mim. Uma das coisas que me ajudaram a ter vários assuntos e manter uma conversa por longos períodos de tempo foi justamente essa mesma fórmula que eu estou te passando aqui. Então presta atenção no que eu estou te falando, beleza?
Enfim, o segundo pilar é a história. Depois que você conectou e encontrou um assunto relacionado, você precisa usar a história da maneira certa para falar sobre o assunto que você conectou. Ou seja, depois de ter encontrado um assunto relacionado, você não vai dizer isso de qualquer jeito. Você vai usar a história para falar sobre o assunto relacionado que você encontrou. Eu sei que tá meio confuso, mas eu vou te explicar melhor. A história é uma ótima forma de deixar a conversa mais envolvente. Isso porque a história tem o poder de criar imagens mentais na mente de uma pessoa, fazendo com que a mulher se envolva mais durante a conversa. E como eu posso fazer isso? Simples. Usando o último exemplo, ela te disse que gosta muito de cachorros. Nesse momento você pode dizer algo do tipo: nossa, que massa! Eu lembro que quando eu tinha 6 anos, meu sonho era ter um canil de cachorros dentro de casa. Ou você pode dizer: olha, cachorro é até legal, mas depois que um cachorro me mordeu na praça, eu ultimamente estou preferindo gatos. Viu como é simples? Eu simplesmente busquei um assunto relacionado e disse isso por meio de uma pequena história. Não tem segredo. Você conecta a conversa contando uma história sobre algum assunto relacionado. Uma dica extra para você ter uma conversa mais envolvente é você sempre dizer frases do tipo: nossa, que massa, que doideira, muito interessante. Quando você usa esse tipo de frase, você deixa a conversa mais fluida e descontraída e faz você não parecer um robô durante a conversa. Beleza? Então usa essa parada ao seu favor. Inclusive já estamos no meio do vídeo e até agora você não deixou o like. Poxa, deixa o like aí e ajuda esse vídeo a chegar em outras pessoas que têm essa mesma dificuldade que você. Beleza? Segue também lá no Instagram. Lá eu posto frequentemente dicas poderosas de sedução e conquista que certamente vai mudar o seu jogo com as mulheres. Olha, depois que esse vídeo acabar, é impossível você ficar sem assunto e deixar a conversa morrer, meu amigo. Só se você estiver viajando na maionese e não aplicar essa fórmula que eu estou te ensinando aqui. Enfim, o terceiro e último pilar dessa fórmula que vai te ajudar muito a não deixar a conversa morrer é a pergunta. Ou seja, depois de ter conectado um assunto e contado ele por meio de uma história, chegou a hora de fazer uma pergunta. Como assim fazer uma pergunta? Qualquer pergunta serve? Não, não é qualquer pergunta que você pode fazer. Na verdade, você deve evitar a todo custo perguntas que tenham sim ou não como resposta. Sabe aquelas perguntas preto no branco? Por exemplo, você gosta de comida japonesa ou você faz academia? Você percebe que esse tipo de pergunta é muito superficial e a resposta mais lógica que uma mulher pode te dar é um sim ou não? Pois é, ao invés disso você tem que fazer perguntas abertas que fazem a conversa fluir naturalmente e deixam o papo mais envolvente. A realidade é que um dos grandes segredos para não deixar a conversa morrer é você fazer a pessoa participar também da conversa ativamente, e não só você. E é justamente para isso que as perguntas servem. Agora eu vou te dar um exemplo de uma boa pergunta e você de cara vai perceber uma grande diferença. Vamos lá. Se você pudesse escolher qualquer lugar no mundo para morar, qual lugar você escolheria? Você nitidamente deve perceber que essa pergunta faz a mulher sair da zona de conforto e imaginar qual é a melhor resposta para te dar. Agora preste atenção, eu não quero que você copie e cole esse exemplo que eu te dei. Eu quero que você entenda a essência de uma boa pergunta, sacou? E a essência de uma boa pergunta é justamente tirar a mulher da zona de conforto e fazer ela imaginar e pensar em uma boa resposta. É esse tipo de pergunta que você deve fazer, e é esse tipo de pergunta que faz a conversa se tornar mais atrativa. Enfim, agora eu vou repetir para você tudo o que eu falei para você entender e assimilar de uma vez por todas como funciona essa fórmula. Porque quando você estiver sem assunto, pode ter certeza que essa fórmula vai te salvar. Vamos lá. Primeiro pilar, você busca lembrar algum assunto relacionado que conecta com o que a mulher te disse. Segundo pilar, você conta uma pequena história usando um assunto que você conectou. Terceiro pilar, você faz uma boa pergunta devolvendo um assunto para ela, fazendo ela participar também da conversa. Sacou agora? Eu quero que você guarde essa fórmula e se você precisar ver esse vídeo 1000 vezes, você vê. Porque é exatamente isso que vai te ajudar a nunca deixar a conversa morrer. Agora deixa eu te perguntar, o que mais te atrapalha a puxar assunto e manter uma conversa com uma mulher?
Comenta aí, quero saber muito a sua opinião sobre isso, porque assim como você, eu já passei por isso e sei o quanto é ruim. Agora é o seguinte, vai aparecer 2 vídeos aí pra você. Um, eu estou te recomendando e o outro, o YouTube está te recomendando. Clique em algum deles porque certamente eles vão mudar o seu jogo com as mulheres daqui pra frente. Beleza? Até a